Olá, esse é o segundo episódio do meu canal King of Analogies. Eu agora vou falar sobre um anime chamado Steins Gate. Esse episódio ele focará no anime que fala de viagem no tempo. E também ele é um anime de formato harem, onde o protagonista é cercado de diversas protagonistas femininas, na sua maioria do elenco. E a principal frase do protagonista é Ao Psy Kongro. Não é só o protagonista quem fala a frase, mas ok, tem outras pessoas que falam. O anime ele é baseado em histórias de John Titor, outras realidades de viagem no tempo. Ele possui uma linha temporal um pouco confusa. Eu vou tentar resumi-la, a história do anime, que tem 25 episódios, mais um especial chamado Kobako no Poromania, mais 4 onas, que são feitos, que são de poucos minutos, coisa de 4 a 5 minutos de tempo médio, feitos patrocinados pela IBM, porque durante o decorrer do anime ele é mencionado o computador da IBM 5100, então a IBM teve o interesse de patrocinar essas zonas. São 4 zonas e tem um filme chamado Hoiki no Deja Vu, Fuka Hoiki no Deja Vu, lançado em 2013, que é a obra mais recente do anime. O anime ele começa com o Hoen Kiyoma, que é a garota aqui do centro da imagem, junto com a Shina Mayuri, que é a garotinha de vestido e chapéu, e mais o Hashida Itaro, que é o garoto de boné aqui na foto. Os três, eles são membros de um laboratório, o Mirai Gadget, onde eles tentam descobrir dispositivos para fazer uma viagem no tempo, e no decorrer da história ele vai numa palestra sobre viagem no tempo, feita pela Maki Kurisu, que ela diz ter descoberto uma forma de viajar no tempo, mas só teoricamente, ela não tem um dispositivo ainda. No começo do episódio, ele encontra com ela depois da palestra num lugar do prédio, onde ela acaba vendo que ela foi saqueada por um adulto, e depois ele descobre que é o pai dela. Ela que queria roubar os papéis da descoberta que ela fez para colocar na autoria dele e vender a pesquisa e ficar milionário. Nessa realidade, ele consegue inventar o telefone micro-ondas com a ajuda do Rashida Taro, que também hackeia a CERN. E sim, a CERN que inventou o acelerador de partículas. Eles colocam que aí seria uma máquina de viagem no tempo. O anime ele tem 25 episódios. O Poromania ele é um 26º episódio, basicamente. A Ruka Orishibara é uma garota que vive no templo, onde esse templo ficaria... No templo ficaria o IBN 5100, que é um IBN muito especial porque ele lê diversas linguagens que não são tão utilizadas hoje em dia. A Ruka Orishibara, na verdade, ela é um homem, o que acaba servindo como alívio cômico no anime, esse detalhe dela. Ela tem essa espada, que a espada recebe o nome de Samidari, que é criada pelo nome do Akabe Hintaro. O Akabe Hintaro também tem o apelido de Okarin, colocado pela Ayushi, a Mayuri Shina. Também se apelida como Hoen Kiyoma, que é o Middle Scientist que busca formas de viajar no tempo. O Hashiritaro também tem o apelido de Supahaka, e a Maki Kurisu é apelidada pelo Karin de Krishine. Também temos a Feri-san, que ela tem um meio de café onde trabalha a Mayushi,
com uma peruca loira. Tem a Kiryu Moeka, que logo depois aparece no anime. É que uma das realidades ela é uma espiã da CERN, que o carinha acredita que a CERN esteja espionando ele. E a Moeka, ela, em uma das realidades, ela mata a Mayuri. Sim, já estou começando os spoilers, sem aviso. O Yugo Tenoji, ele é este cara aqui, o careca, mais ao canto. Ele é também apelidado de Mr. Brown pelo Ocarin. E a Nae Tenoji é sua filha, essa criança aqui do lado. Ele é o dono do prédio onde a Karin vive com seu laboratório e sua equipe, onde eles tentam desenvolver os gadgets para viajar no tempo. Posteriormente, ele consegue desenvolver um gadget do anime chamado telefone micro-ondas, onde ele manda mensagens para o passado chamadas de-mails para realizar desejos às suas amigas. Só que essas mensagens, conforme vão sendo mandadas, depois do desejo realizado, a Mayushi, ela acaba morrendo. Para evitar que a Mayushi morra, ele começa a ter que desfazer essas mensagens, todas as mensagens de todos os desejos, o que acaba fazendo com que ele tenha diversas memórias dessas linhas temporais no seu Reading Stamina. O Reading Stamina é um poder especial que acredita-se no começo do anime que só ele tem, de guardar memórias das diversas linhas temporais que o anime passa. Sendo que o anime tem a linha de 0%, que é a linha do Steins Gate, que é a linha onde não há nenhuma distorção, e também as outras linhas do tempo, onde tem diversas distorções. O Steins Gate ele tem algumas continuações ou spin-offs, que são Charles Head, e tem só algumas menções ao Steins Gate, que ele ocorre em 2008 em Shibuya, sendo que o Steins Gate ocorre em 2009 para 2010 em Akihabara, tendo a sua continuação, o Fuka Hoiki no Deja Vu, que ocorre em 2010 para 2011, ainda em Akihabara, onde a Makise Kurisu volta no tempo para tentar resgatar o Ocarin, porque ele tinha desaparecido no decorrer do filme. Eu tô tentando resumir esse vídeo ao máximo para que ele fique em torno de 18 minutos, porque eu acho que é um tempo não muito longo e também o resto vocês podem descobrir sobre o anime assistindo e também ouvindo os podcasts que o Anime Freak Show fez sobre ele. Recomendo o episódio que eles fazem no cast normal e também o 3.14 que eles fazem sobre o Fuka Hoiki no Deja Vu, que é feito na BRMR. Também temos a Suzu Ramani, que é esta última garota aqui de trança. Ela depois se descobre que ela é filha do Hashide Taro, sendo que a mãe dela, eu não tô lembrando o nome da mãe dela, que a mãe dela conhece pela internet, a Hashide Taro. A Feri-san descobre-se depois no decorrer do anime que o nome dela é Akira Rumiho, onde ela era uma filha de uma poderosa família que era dona de vários lotes em Akihabara. E quando ela realiza o desejo dela, ela deixa de ser dona do meio de café porque ela queria que o pai dela vivesse junto com ela e não que ele morresse, ainda quando ela era criança. O anime ele também tem uma trama bem dramática, assim, essas linhas temporais. E depois que ele consegue fazer todos os desejos para salvar a vida da Mayushi, ele relembra que a Kurisu ela havia sido morta por uma pessoa que não tinha conseguido reconhecer naquela hora. E aí ele pega a máquina do tempo da Suzu Ramani, que ela é uma viajante do tempo, onde ela conseguiu consertar a máquina do tempo, e
manda e ele tenta viajar para salvar a vida da Maquis Curiço. Ele consegue salvar a vida da Maquis Curiço, não vou explicar ainda como, pra não ficar dando tanto spoiler assim. E é um anime que o protagonista ele passa por diversas frustrações para ele salvar a vida das suas queridas amigas ou mantê-las vivas no enredo da história do anime. Agora eu vou sortear a carta. Vamos ver que carta vai sair desta vez. Bom, esta não é a primeira vez que eu gravo esse episódio. Não sei se que carta vai sair desta vez. Mas depende da carta que sair, eu vou ver qual que é a carta melhor pra eu usar. Opa! Saiu uma carta boa desta vez. A carta que saiu desta vez foi o As de Paus. O As de Paus, ele mostra como este anime é importante. Aquele anime, ele é praticamente na minha opinião, ele é um as de viagem no tempo. O Paus, porque ele tem uma árvore, digamos assim, né? O Paus, de certa forma, é uma árvorezinha. Essa árvore seria, no caso dele ter diversos galhos, que são as diversas linhas temporais que ligam que ligam a nossa trama junto com a linha dos Steins Gates, que seria a linha do tronco, assim, da jornada temporal. As outras linhas do tempo também aparecem nas continuações, que é os Robotic Notes, continuações e spin-offs. O Robotic Notes, ele tem poucos episódios, mais ou menos uns 25, onde ele acontece em 2019, onde ele passa-se num futuro relativamente distante, numa distorção de tempo de 0,4859%, onde tem vários mechas, tem o filho da Cami Hintaro, tem algumas personagens que tem trejeitos dos personagens do Steins Gate. Não sei se ele chega a aparecer algum personagem do Steins Gate, mas pode ser que eles sejam mencionados, porque eu não vi assistir anime, só pesquisei sobre ele. O Reading Steiner é uma habilidade que só o Karin tem, mas no Fuka Hoik, no Deja Vu, fica discutido como é que ela funciona de forma mais detalhada e também se outras pessoas podem ser capazes de adquiri-lo. E se o Deja Vu ele tem alguma relação com o Reading Steiner. O Fuka Hoik no Deja Vu ele aparece várias linhas temporais, sendo algumas delas no ano de 2005, que é onde o Karin está como criança e a Mayushi também como criança. A Mayushi ela foi criada muito pequena pela avó, mas está num certo momento do anime a avó dela morreu e aí ela ficou junto com o Karin como se fosse refém dele, como ele próprio fala no anime, era refém dele. A melhor amiga dele desde a infância, mas que o pai romântico do Karin acaba sendo a Makise Kurisu, que é a garota ruiva aqui de meia calça de olhos azuis. De fato é bem raro ter uma ruiva de olhos azuis nos animes e na vida real também. O anime também acaba mencionando outras linhas temporais, como 2015, e o mangá também menciona outras linhas temporais, como 2015 e 2025. Só que o mangá não chega a ler tudo, porque não saiu tudo no Brasil, e também não tem muitas mangás ainda que lançaram. No dois Steins Gate, sendo muito difícil acompanhar tudo. Esse anime é baseado num jogo, que é uma visual novel, e saiu só no Japão. Mas se você tiver um 3DS, um DS com versão asiática, você consegue jogar esse jogo um emuladorzinho. Ele conta várias histórias que tem no anime e coisas que ajudam também a entender melhor a trama do anime. Bom, só recapitulando, a carta que saiu foi o As de Espadas, quer dizer, o As de Paus. E
O Pau seria a árvorezinha da viagem no tempo e o Asp porque ele é um as de viagem no tempo. Um dos animes mais legais que eu conheci que mencionam a viagem no tempo. Tem outros animes que mencionam viagem no tempo que talvez que é provável que eu coloque na lista dos 52, mas esse é o primeiro dos quais eu vou falar. Bom, acho que. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu lembre. O Mister Brown, lembrei, o Mister Brown ou o Yugo Tenoji, ele trabalha além de ganhar dinheiro com o carinho cobrando aluguel, ele trabalha consertando TVs de tubo. Esse é um detalhe que eu acabei no questão com dificuldade de lembrar. Isso eu lembrei agora. O Karishabara, ela é uma garota. Ele é um cara que se veste de mulher, mas ele não é um Okama. É só uma coisa que se veste de mulher e na verdade ela queria ser uma mulher. Tanto que esse é um dos desejos que ela tem no decorrer do anime. E esse anime tem uma cena de beijo entre o casal romântico, que eu não vou revelar quando acontece. E o anime ele tem diversas linhas temporais que tornam a história bastante confusa, tornando-se necessário você ouvir esse podcast, até na minha opinião é necessário podcast para você entender melhor o podcast do Anime Freak Show, para entender um pouco melhor como funciona a história. Os protagonistas são basicamente esses que aparecem no wallpaper. Tem mais outros personagens, mas esses não são tão importantes assim. O Kobako no Poremania, ele mostra basicamente que acontece uma viagem que todos os membros do Batalha fazem juntos. Acho que só Yugo Tenoji, né? Tenoji que não aparece. Onde eles viajam para um pouco fora do Japão e vão dormir num hotel fora do laboratório. Onde acontecem várias brigas entre a Maki Sukurisu e o Kami Hintaro. Mas é mais um episódio de comédia, assim, não tem muita coisa pra se ver. Os Onas são bem curtinhos também, são também mais pra comédia, pra você refletir coisas sobre enredo. Acrescentam alguma coisa, acrescentam, mas mais superficialmente, não são coisas tão profundas assim. Está previsto também uma animação chamada Steins Gate Zero no futuro, mas ainda sem data definida, que seria uma continuação do Fuka Hoiki no Deja Vu. Ainda não se sabe o que vai acontecer Eu não pesquisei ainda sobre essa animação. Eu pesquisei o seu nome, que ela ainda não foi ao ar. O anime ele é bem divertido e bem legal, assim. Bom, agora eu vou encerrando o episódio. E até a próxima, até o terceiro episódio, que provavelmente ainda vai sair esse mês ou em dezembro. Até.